No dia em que Luísa decidiu enfrentar o passado, suas mãos tremiam. O sol estava se pondo, lançando uma luz dourada sobre a mansão opulenta que pertencera a seu ex-chefe, Alberto Valente. Com 3 bebês em seus braços, ela sentia a mistura de nervosismo e esperança. O coração de Luísa pulsava forte. Era a primeira vez que ela se apresentava a Alberto desde que ele a demitira anos atrás, depois que a verdade sobre sua gravidez veio à tona. Era um ciclo de dor e amor que ela não conseguia romper, mas tinha certeza de que agora, com a revelação que estava prestes a fazer, suas vidas poderiam mudar para sempre. Luísa não era apenas uma ex-funcionária. Era a mãe dos filhos de seu filho, que também se chamava Alberto. Quando o jovem Alberto soube da gravidez, ele não apenas a afastou, mas também negou a paternidade, tornando-se uma sombra distante em sua vida. Desde então, Luísa trabalhou em empregos modestos, lutando para criar as crianças sozinha, enquanto mantinha a imagem do pai em segredo. Agora, os trigêmeos, Miguel, Clara e João, eram tudo o que ela tinha, e ao mesmo tempo, tudo o que ela poderia usar para se reaproximar do passado. Ao bater na porta da mansão, um misto de medo e determinação a envolveu. O homem que abriu a porta era um pouco mais velho, com cabelos grisalhos e uma expressão que, embora austera, carregava um traço de suavidade. Era Alberto Valente, o avô dos trigêmeos, um magnata conhecido por sua dureza nos negócios, mas que naquele momento parecia perplexo diante da mulher que um dia havia dispensado de sua vida. "Luísa? O que você está fazendo aqui?" Ele perguntou, o tom de surpresa se transformando rapidamente em preocupação. "Alberto", ela começou, segurando os bebês mais apertado. Eles são seus netos, Miguel, Clara e João." As palavras saíram em um fôlego só, como se toda a dor acumulada ao longo dos anos tivesse se libertado em um só momento. O choque tomou conta de Alberto. Ele olhou para os rostinhos inocentes e algo dentro dele se quebrou. Ele sempre havia desejado um legado, uma família que pudesse continuar seu nome e sua riqueza, mas nunca imaginara que isso viria de uma mulher que desprezava e do filho que havia se afastado dele. A princípio, Alberto pensou em tudo que poderia acontecer se a verdade se espalhasse. Ele temia o escândalo e as consequências de uma história que ele mesmo ajudara a criar. "Por que agora? Por que não me disse antes?" Alberto exigiu, a voz mais alta do que pretendia, enquanto seu coração começava a derreter diante da realidade que se apresentava. "Porque você me afastou?" Luísa respondeu, os olhos cheios de lágrimas. "Quando você descobriu sobre a gravidez, Alberto não teve coragem de enfrentar a verdade. Eu fui apenas a moça pobre que trabalhava na sua empresa. Você não quis olhar para mim." O silêncio que se seguiu foi pesado. Alberto se virou, tentando absorver o que acabara de ouvir. As crianças choraram, e sem pensar, ele se aproximou. Com um gesto hesitante, ele acariciou a cabeça de um dos bebês e, surpreendentemente, um sorriso involuntário surgiu em seu rosto. Era algo que ele não esperava sentir. A conexão instantânea e profunda o atingiu como um raio. Luísa observou a cena, seu coração se despedaçando de esperança. Ela não apenas queria que ele aceitasse os filhos, ela desejava que ele a aceitasse também. Alberto não sabia ainda, mas a sua vida estava prestes a mudar de formas que ele nunca imaginou. "Vamos entrar, você e as crianças. Temos muito a discutir", ele finalmente disse, sua voz mais suave, enquanto se afastava da porta. O primeiro passo para uma nova vida estava dado, e Luísa não tinha ideia de como tudo se desenrolaria. Alberto conduziu Luísa e os trigêmeos para dentro da mansão, um espaço opulento que refletia sua riqueza e seu gosto refinado. Enquanto as crianças exploravam o ambiente, seus olhares curiosos se fixaram em uma escadaria imponente e nos móveis luxuosos. Luísa, por sua vez, sentia-se como uma intrusa.
Cada passo que dava parecia um lembrete do abismo que a separava daquela vida. A angústia pulsava em seu peito, mas a necessidade de coragem a impulsionava. "Posso oferecer algo para você e as crianças?" Alberto perguntou, tentando parecer hospitaleiro, mas sua voz revelava a confusão interna. Ele não sabia como agir com a mulher que havia magoado e agora se apresentava com seus netos. "Água está bom", Luísa respondeu, sua voz tremendo ligeiramente. Alberto foi até a cozinha e, enquanto esperava, ela olhou ao redor, notando as fotos da família nas paredes. O jovem Alberto sorria em várias delas, cercado por amigos e familiares. Mas havia um vazio nos olhos dele que ela não conseguia decifrar. Quando Alberto retornou, Luísa aceitou o copo de água, mas sua mente estava mais ocupada com as palavras que precisaria dizer. Como explicaria a ele as dificuldades que enfrentou? As noites sem dormir, a solidão esmagadora e a luta diária para proporcionar uma vida digna aos filhos. E mais importante, como convencer Alberto a aceitar o papel de avô? "Você deve ter muitas perguntas", Luísa começou, enquanto os trigêmeos começavam a brincar com um brinquedo que encontraram na sala. Eu só queria que você soubesse que não vim aqui para causar problemas. Na verdade, eu queria que você conhecesse os seus netos. Eles merecem saber quem é você." Alberto se sentou, olhando intensamente para Luísa. "Por que você nunca tentou me contatar antes? Eu poderia ter ajudado." Ela hesitou, lembrando-se das humilhações e da dor. "Por que você me afastou? Quando o seu filho me mandou embora, eu estava desolada. Ele nunca me deu a chance de explicar. Eu sou apenas uma mulher pobre, Alberto. Eu não tinha como. Eu não queria te incomodar." O velho valente balançou a cabeça, a realidade de suas ações pesando sobre ele. "E ele?" perguntou, referindo-se ao filho. "O que ele pensa disso?" "Ele não sabe que estou aqui. Eu não sabia como encontrá-lo." Luísa admitiu, sentindo-se vulnerável diante do homem que antes era seu chefe e agora se tornava um avô. Os olhos de Alberto se tornaram sombrios. Ele não queria pensar em Alberto Júnior, seu filho, que havia se afastado de todos. "Vou falar com ele", decidiu, já imaginando a conversa difícil que teria. "Preciso que ele assuma suas responsabilidades." A tensão no ar era palpável. Luísa percebeu que a luta que enfrentava para ter a aceitação de Alberto e dos filhos estava apenas começando. Ela tinha esperança de que, com o tempo, as crianças iriam conquistar o coração do avô, mas havia um medo imenso de que a verdade pudesse desmoronar tudo. No entanto, ao observar o homem que agora olhava para as crianças com uma mistura de adoração e confusão, Luísa começou a sentir que talvez a vida a tivesse trazido de volta a essa mansão por um motivo. O amor que Alberto poderia oferecer a esses pequenos seres poderia mudar tudo. A conversa continuou, e Alberto parecia cada vez mais emocionado com os detalhes que Luísa compartilhava sobre cada um dos trigêmeos. Ele mal podia acreditar que tinha netos, mas a alegria que começou a brotar em seu coração era quase incontrolável. "Eu quero conhecê-los mais", ele disse, olhando nos olhos de Luísa. "Quero fazer parte da vida deles." A esperança renasceu em Luísa. Era o primeiro sinal de que a relação entre eles poderia ser restaurada, que talvez a história de amor e dor que haviam compartilhado pudesse ter uma nova chance. Mas antes de qualquer coisa, era preciso enfrentar o passado. "Alberto, antes de você se comprometer, há algo que você precisa saber sobre seu filho", Luísa disse, sua voz firme. Ele precisa pedir perdão." Alberto arqueou a sobrancelha, surpreso com a determinação na voz de Luísa. Ele podia sentir a tensão no ar e sabia que o que ela estava prestes a dizer poderia mudar tudo. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, a preocupação e a curiosidade se misturando em sua expressão. Luísa respirou fundo.
as palavras pesando em sua garganta. Quando eu estava grávida, seu filho se afastou de mim e me mandou embora. Eu não tive a chance de contar a ele que os trigêmeos eram dele. Ele não sabe que está perdendo a oportunidade de ser pai. E mais, ele precisa entender o impacto que isso teve na nossa vida. Alberto se inclinou para a frente, sua mente fervilhando. A raiva que sentia por seu filho era palpável, mas havia também uma ponta de empatia. Ele sempre soube que Alberto Júnior tinha problemas em lidar com responsabilidades, mas nunca imaginou que essa incapacidade o levaria a ferir tanto Luísa e seus próprios filhos. Então, você acha que ele deveria se desculpar? Alberto questionou, tentando manter a calma. Você realmente acredita que isso pode mudar algo? Não só um pedido de desculpas, Luísa respondeu, seus olhos brilhando com determinação. Ele precisa assumir a paternidade, entender que a família não é algo que se abandona e que seus filhos precisam dele. Precisamos dele. O velho valente sentiu a pressão do momento. Ele sabia que tinha que agir, mas a ideia de confrontar seu filho sobre essa situação era angustiante. No entanto, por seus netos, ele estava disposto a tentar. Eu vou falar com ele, mas quero que você esteja presente. Precisamos que isso seja uma conversa honesta, Luísa. Eu não posso permitir que mais mentiras se acumulem. Os trigêmeos, enquanto isso, estavam fascinados com a opulência da mansão. Miguel, o mais curioso, puxou o braço de Alberto, querendo mostrar um brinquedo que havia encontrado. A pureza daquela interação fez o coração de Alberto derreter ainda mais. Ele nunca havia pensado que poderia ter netos, e ver aquele pequeno ser diante dele, cheio de vida e esperança, acendeu um fogo que ele pensava ter apagado. Eles são incríveis, Alberto disse, olhando para Luísa com um novo respeito. Você fez um ótimo trabalho com eles. Ela sorriu, sentindo a energia positiva entre eles. Esse momento de reconhecimento significava muito para ela. Eu fiz o que pude, mas eles também precisam do pai. E você, Alberto, pode ser uma parte fundamental da vida deles. Depois de um silêncio tenso, Alberto finalmente assentiu. Eu vou chamar meu filho, e quero que você esteja aqui quando ele chegar. O compromisso que ele estava assumindo não era apenas com Luísa, mas também com os netos que mal conhecia. Um novo tipo de responsabilidade estava surgindo em sua vida, algo que ele não esperava sentir novamente. Mas antes que pudessem se concentrar no que vinha a seguir, o telefone de Alberto tocou, interrompendo o momento. Era Alberto Júnior, que estava a caminho da mansão. O coração de Luísa disparou. Era hora de enfrentar o passado. Ele está vindo, Alberto disse olhando para Luísa. Você está pronta? Luísa assentiu, seu corpo tremendo de ansiedade. Eu tenho que estar. Eles merecem isso. Quando a porta da mansão se abriu, o jovem Alberto entrou, com um ar de desinteresse e uma expressão que sugeria que ele não tinha ideia do que o aguardava. Os olhos dele se fixaram em Luísa, e um misto de surpresa e desdém tomou conta do seu rosto. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, sua voz carregando uma dose de frieza. Precisamos conversar. Alberto Valente interveio, a voz firme. Sobre seus filhos. As palavras de Alberto ressoaram na sala, e o ar ficou pesado com a tensão. Luísa sentiu um frio na barriga, enquanto o olhar do jovem mudava lentamente de incredulidade para choque. Ele olhou para as crianças, depois para o pai, e finalmente para Luísa, como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Você está dizendo que eles são meus filhos? O silêncio se instalou na sala, pesado e denso, enquanto a realidade se desdobrava diante de Alberto Júnior. Ele olhou para Luísa, seus olhos se movendo entre os trigêmeos e o pai, buscando respostas em cada rosto. Não pode ser, ele murmurou, a incredulidade se misturando à confusão.
Luísa sentiu uma onda de emoções a invadir. A raiva que guardou por tanto tempo começou a emergir, misturada com a esperança de que, talvez, esta fosse a chance de reconciliar tudo. É verdade, Alberto. Eles são seus filhos e eles precisam de você, ela disse, sua voz tremendo, mas firme. Eu não consegui encontrar você antes. Eu estava perdida e não sabia como lidar com isso. Alberto Júnior parecia ter levado um soco no estômago. Ele sempre havia sido tão focado em sua carreira e nas expectativas do pai, que nunca parou para pensar nas consequências de suas ações. Mas... por que você não me contou antes? Ele perguntou, o tom agora mais suave, embora a defensiva ainda estivesse presente. Eu não sabia que você estava grávida. Você me afastou e nunca me deu a chance de explicar. Quando soube que estava esperando, você não estava mais presente na minha vida. E quando finalmente encontrei coragem para te procurar, você já havia me deixado para trás, Luísa respondeu, cada palavra mais pesada que a anterior. Os trigêmeos cresceram sem você, e por mais que eu tenha tentado, sempre faltou um pedaço. Alberto Júnior parecia desmoronar sob a pressão das palavras. Ele olhou para os filhos, cada um deles tão inocente e cheio de vida. Como poderia ter feito isso? Ele sentiu um nó se formar em sua garganta. Eu não sabia. Ele repetiu, agora com um semblante de dor. Alberto Valente interveio, sua voz firme. É hora de você assumir a responsabilidade, meu filho. Esses meninos não têm culpa de suas decisões. Eles merecem um pai, e você deve ser esse pai. O jovem olhou para o pai, buscando apoio. Eu não sei se sou capaz, disse, a vulnerabilidade transparecendo em sua voz. Nunca pensei que isso poderia acontecer. Eu me afastei porque não sabia como lidar com a situação. E agora, tudo isso. A cena era intensamente emocional. Luísa via o homem que amou no passado e que ainda amava de alguma forma, confrontando suas fraquezas. Mas ela também via um pai perdido que tinha a chance de se redimir. Você não precisa ter todas as respostas agora, Alberto. Apenas comece a ser presente. Conheça-os. Eles têm tanto amor para te dar. Ela incentivou, a esperança de um futuro melhor brilhando em seu coração. O jovem, com lágrimas nos olhos, olhou para Luísa e pela primeira vez pareceu realmente ver o peso que ela carregara. Eu sinto muito. Eu realmente sinto muito. Eu nunca quis que isso acontecesse. Nunca imaginei que vocês estivessem aqui. Eu quero conhecê-los. A atmosfera começou a mudar. Alberto Júnior, antes tão arrogante e distante, agora se mostrava mais humano e vulnerável. Ele se agachou para ficar ao nível dos filhos e, com uma voz suave, começou a falar com eles. Oi, eu sou o papai de vocês, disse, uma mistura de temor e carinho na voz. Desculpem por não ter estado com vocês. Eu quero mudar isso. Os trigêmeos, inocentes e destemidos, o encararam com curiosidade, como se sentissem que uma nova etapa estava prestes a começar. Clara, a mais ousada, estendeu a mão, oferecendo a ele um brinquedo. Quer brincar? Perguntou, e o coração de Alberto Júnior se encheu de amor e dor ao mesmo tempo. Claro que sim, ele respondeu com a voz embargada. Ele os puxou para perto, sentindo que a vida que ele havia negligenciado estava agora diante dele, oferecendo uma segunda chance. Luísa observou a cena, o coração preenchido de esperança, mas ainda havia um peso em sua alma. Essa nova dinâmica não seria fácil. Afinal, perdões não eram simplesmente dados, eles precisavam ser conquistados. Mas talvez, apenas talvez, o amor e a conexão que se formavam entre eles pudessem superar as feridas do passado. Mas precisamos de um tempo, uma conversa em família, ela disse, sua voz firme, mas compreensiva. Eu quero que possamos ser uma família, mas isso vai levar tempo e trabalho de todos nós. Alberto Júnior, ainda segurando um dos trigêmeos,
Olhou para Luísa com gratidão e um novo propósito. Estou disposto a fazer o que for necessário. Eu quero que eles saibam que eu estou aqui, que eu amo vocês, ele declarou, finalmente entendendo a profundidade de suas ações. E eu vou ajudar vocês nisso, Alberto Valente completou, sentindo que, embora estivesse diante de desafios, também havia uma nova esperança brotando em sua família. O caminho à frente seria difícil, mas a luz da possibilidade estava começando a brilhar. A atmosfera na mansão mudou gradualmente de uma tensão palpável para uma expectativa otimista. Luísa observava os filhos interagindo com Alberto Júnior e, pela primeira vez, sentia que a possibilidade de uma vida familiar estava se concretizando. No entanto, enquanto a alegria preenchia o ar, um sentimento de apreensão ainda persistia dentro dela. O passado não se apaga facilmente, e as feridas exigiam mais do que palavras bonitas para serem curadas. Os trigêmeos estavam animados com a presença do pai. Clara puxava a mão de Alberto Júnior, tentando levá-lo para o jardim onde havia um balanço. Miguel e João se juntaram, cercando-o com perguntas sobre sua vida. Você vai nos ensinar a andar de bicicleta? Você tem muitos brinquedos? Você vai nos levar para passear? A inocência e a curiosidade deles eram contagiosas, e Alberto Júnior começou a sentir uma alegria que não conhecia há muito tempo. Luísa observou de longe, um sorriso brotando em seus lábios. Vê-los juntos era um passo importante, mas enquanto ela contemplava essa nova dinâmica, não podia deixar de pensar na relação que também precisava reconstruir com Alberto Júnior. Era uma mistura de amor e frustração, e no fundo, uma parte dela ainda estava com medo de se ferir novamente. Alberto, Luísa chamou, e quando ele se virou, a seriedade em seu olhar fez seu coração acelerar. Precisamos conversar sobre o futuro, sobre o que você quer para nós. Ele assentiu, e eles se afastaram um pouco, longe da animação das crianças. Eu quero fazer isso dar certo, Luísa. Sinto que perdi tanto tempo, mas quero recuperar cada momento que perdi com eles, disse Alberto Júnior. A sinceridade em suas palavras era inegável. É um bom começo, Luísa respondeu, mas a sombra de sua dúvida pairava entre eles. Mas você sabe que não será fácil. Sua família, seu pai, eles vão querer saber por que você se afastou. E você vai precisar ser honesto com eles. Você tem que ser o pai que eles merecem. E isso significa assumir suas responsabilidades, não apenas aqui, mas na sua vida. Ele respirou fundo, reconhecendo a verdade nas palavras dela. Eu sei. E eu estou preparado para isso. Não quero que meus filhos cresçam sem saber quem eu sou, ou se sintam rejeitados por mim. Eu quero que eles saibam que eu sou deles e que eu os amo. Amor é uma coisa poderosa, mas também é frágil. Você vai ter que provar isso todos os dias. E por favor, não só com palavras, Luísa disse, sua voz trêmula de emoção. Nós todos precisamos de ação. Alberto Júnior acenou, o olhar determinado. Eu prometo que farei o que for preciso. Eles não vão sofrer mais. Eu sou o pai deles agora. E isso é tudo que importa. Enquanto os dois conversavam, Alberto Valente os observava de longe, sentindo um orgulho imenso por seu filho, mas também uma preocupação profunda. Ele sabia que os desafios estavam longe de acabar e que o perdão não era uma linha reta. Mas a determinação de Alberto Júnior o surpreendia. Era como se ele estivesse renascendo, não apenas como pai, mas também como um homem. Vocês estão prontos para um passeio no parque? Alberto Valente perguntou, interrompendo o momento. As crianças gritaram de alegria, e Alberto Júnior sorriu ao ver a animação nos rostos dos pequenos. Ele percebeu que esses momentos simples, mas significativos, eram essenciais para construir o relacionamento que tanto desejava. A família se reuniu e juntos partiram para o parque, uma nova jornada começando. Enquanto caminhavam, Luísa não pôde deixar de sentir uma mistura de emoções. Ela estava feliz,
mas também apreensiva. O passado ainda estava lá, e o peso das escolhas feitas anteriormente ainda a acompanhava. Quando chegaram ao parque, as crianças correram em direção ao balanço e ao escorregador, suas risadas ecoando pelo ar. Alberto Júnior observava, um sorriso iluminando seu rosto. Ele se ajoelhou para empurrar Miguel no balanço, enquanto João e Clara se alternavam entre as brincadeiras. A felicidade deles era contagiante, e ele percebeu que nunca havia sentido algo tão intenso. Luísa, à distância, observava a cena, seu coração se aquecendo. Havia um amor crescente em sua vida. Um amor que poderia muito bem curar as feridas do passado. Mas um pensamento perturbador a assombrava. E se a verdade sobre o que aconteceu entre ela e Alberto Júnior voltasse a assombrá-los? Nesse momento de alegria, o telefone de Luísa vibrou em seu bolso. Ao olhar para a tela, o coração disparou. Era uma mensagem de uma pessoa que ela temia, alguém que poderia reabrir as feridas que ela pensou ter cicatrizado. Precisamos conversar. É urgente. Você não pode fugir do seu passado para sempre, dizia a mensagem. A angústia a envolveu como um manto pesado. O que isso significava para sua nova vida? Luísa sentiu o estômago revirar enquanto encarava a mensagem. Era de Clara, sua antiga colega de trabalho, alguém que sabia de todos os segredos e dores do passado. A última coisa que ela queria era que qualquer sombra do seu passado interferisse na nova chance que estava se formando em sua vida. Ela respirou fundo, tentando ignorar a onda de ansiedade que a dominava, mas a urgência nas palavras de Clara a fez hesitar. Está tudo bem? Alberto Valente perguntou, percebendo a expressão preocupada de Luísa. O velho, sempre atento aos sentimentos alheios, sentiu a tensão no ar. Ela sorriu, mas sua mente estava longe, atenta à mensagem que pulsava em seu celular. Sim, só uma mensagem de trabalho, Luísa disse, tentando desviar a atenção. Mas a dúvida de Alberto não foi afastada. Ele observou-a por um momento, mas, ao ver os trigêmeos se divertindo, decidiu que era melhor deixá-la em paz. Ele sabia que a vida dela estava repleta de desafios e queria respeitar seu espaço. Vamos brincar, papai, Miguel gritou, puxando Alberto Júnior pela mão. O jovem hesitou, seus pensamentos ainda confusos entre o presente e o passado. Mas ao olhar para as crianças sorridentes, a alegria dele começou a florescer. Ele se juntou a elas, enquanto Luísa observava com um sorriso tímido. No entanto, sua mente estava em um turbilhão. O que Clara queria? O que ela sabia? A necessidade de se desvincular do passado estava se tornando cada vez mais difícil, especialmente agora que uma nova vida se desenhava diante dela. As memórias do que aconteceu entre ela e Alberto Júnior ainda eram frescas e dolorosas, e a ideia de que uma figura do passado pudesse ameaçar essa nova felicidade a deixava inquieta. Enquanto os trigêmeos brincavam, Luísa decidiu que precisaria lidar com a mensagem antes que isso se transformasse em um fardo insuportável. Desculpem, vou dar uma olhada no meu telefone, ela disse, afastando-se um pouco do grupo. Apressou-se para um canto mais isolado do parque, sentindo o vento frio em seu rosto. Luísa. A voz de Clara surgiu instantaneamente na tela. Eu sei que você está aí. Você precisa voltar. O passado não se esquece. O que você fez não se apagou. As palavras pareciam um eco de um pesadelo que ela havia tentado enterrar. O que Clara queria dizer com isso? Luísa sentiu o coração disparar enquanto as memórias do passado, de seus momentos com Alberto Júnior e a maneira como tudo desmoronou, a assombravam. Ela respirou fundo e decidiu responder. Clara, agora não é a hora. Eu estou tentando seguir em frente. Por favor, deixe o passado onde pertence. A resposta dela não veio imediatamente e a ansiedade cresceu. Luísa olhou para a cena do parque, os trigêmeos rindo e brincando.
Era isso que ela queria, um futuro radiante. Mas o que aconteceria se Clara decidisse expor tudo? Luísa, você não pode simplesmente esquecer. O que você esconde pode voltar para te assombrar, e se não enfrentar agora, pode perder tudo. A mensagem finalmente chegou, e as palavras a cortaram como uma faca. Com o coração pesado, Luísa sabia que precisava enfrentar o que estava prestes a acontecer. Ela não poderia deixar que o passado a pegasse de surpresa, especialmente agora que Alberto Júnior estava disposto a se esforçar e construir uma nova relação com os filhos. Clara, por favor, venha até aqui. Precisamos conversar pessoalmente. Luísa digitou, decidindo que precisava encarar a situação. A resposta de Clara foi quase instantânea. Ok, estarei aí em 30 minutos. O tempo que se passou até Clara chegar foi uma eternidade. Luísa tentou se concentrar na alegria dos trigêmeos e no quanto eles estavam felizes com o pai, mas a ansiedade não a deixava em paz. Alberto Júnior estava completamente absorto, rindo e brincando com as crianças, enquanto Luísa lutava com a sombra que se aproximava. Finalmente, Clara chegou. Luísa a viu à distância, e um arrepio percorreu sua espinha. Clara era um reflexo do que Luísa havia sido, e a presença dela era um lembrete constante dos erros do passado. Precisamos conversar, Clara disse sem rodeios, assim que se aproximou. O olhar dela era penetrante, quase desafiador, como se estivesse pronta para expor os segredos que Luísa tentou esconder. Alberto Júnior, percebendo a tensão, se aproximou. Está tudo bem? Perguntou, um olhar de preocupação surgindo em seu rosto. Sim, Luísa respondeu, mas a insegurança na sua voz era inegável. Vou cuidar das crianças. Fiquem à vontade. Alberto Júnior disse, afastando-se e levando os trigêmeos para explorar a área de brinquedos. Luísa sabia que ele se preocupava com ela, mas a situação estava prestes a se tornar complicada, e ela não queria que ele estivesse presente durante esse confronto. Luísa, você não pode continuar assim. Você precisa lidar com isso antes que seja tarde demais. Clara disse, o tom de voz tenso. O passado não é algo que se esquece facilmente. Você pode ter mudado sua vida, mas a verdade sempre encontra um jeito de voltar. Luísa engoliu em seco, a adrenalina correndo em suas veias. Clara, não precisa fazer isso. Deixe o passado onde ele está. Isso não é sobre você e eu. É sobre os meninos agora. Mas é isso que você não entende. O que aconteceu no passado tem tudo a ver com o presente. Se você não enfrentar isso, pode arruinar tudo o que você está tentando construir. Clara respondeu, a voz agora carregada de emoção. A tensão crescia entre elas, e Luísa sabia que a conversa não terminaria bem se não conseguisse manter a calma. O que você quer dizer com isso? O que exatamente você está escondendo de mim? Luísa perguntou, desafiando Clara a ser clara. Eu tenho informações que podem mudar tudo. O que você pensa que está construindo pode desmoronar a qualquer momento se você não agir. Clara disse. A determinação em sua voz era inegável. E eu não quero ver você e seus filhos sofrerem por causa disso. Luísa sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais Clara sabia? E como isso poderia afetar o novo futuro que estava começando a se formar? O ar ao redor de Luísa parecia estar carregado de eletricidade, e cada palavra de Clara a atingia como um golpe. Informações? Que tipo de informações você tem que podem afetar minha vida e a dos meninos? Luísa indagou, sua voz agora mais firme, mas ainda tremendo por dentro. Luísa, você precisa entender que o que aconteceu entre você e Alberto Júnior não foi apenas um caso, havia muito mais envolvido. E as pessoas que estiveram ao seu redor, mesmo as que você considera amigos, têm suas próprias agendas. Clara respondeu, o olhar dela um misto de preocupação e determinação. A verdade pode não ser o que você imagina. Luísa franziu a testa, confusa.
O que você quer dizer com isso? Você está insinuando que alguém está tentando me machucar? Ou machucar os meninos? Não é uma insinuação. É uma realidade. Você precisa enfrentar seu passado antes que ele venha até você, e não da maneira que você gostaria. Clara explicou, seu tom carregado de urgência. Alberto Júnior não é o único que pode ser afetado. Você também está na linha de fogo, Luísa. Enquanto isso, do outro lado do parque, Alberto Júnior estava com os trigêmeos, que riam e brincavam como se nada estivesse acontecendo. A cena era tão pura e inocente que Luísa se sentiu culpada por trazer aquela tensão para o mundo deles. Mas e se a verdade ameaçasse essa felicidade? Eu não sei se posso acreditar em você, Clara, Luísa disse, a dúvida transparecendo em sua voz. Por que você está tão preocupada comigo agora? Onde estava quando eu mais precisei de ajuda? Porque eu vi o que aconteceu. E eu não queria que você se ferisse. Todos nós éramos jovens, mas o que você não percebeu é que o passado nunca desaparece realmente. Ele apenas se esconde, esperando a oportunidade de se manifestar. Clara respondeu, a sinceridade em seu olhar. Luísa hesitou. As palavras dela a atingiam, mas ainda havia uma resistência em sua mente. Ela não queria acreditar que o passado poderia retornar para atormentar o futuro que estava começando a construir. Se há algo que eu preciso saber, então me diga. Não posso enfrentar sombras sem saber onde elas estão. Luísa afirmou, sua voz agora um sussurro determinado. Clara respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Lembre-se do dia em que você saiu da empresa. Alberto Júnior não foi o único que decidiu isso. Seu pai estava envolvido. Ele também queria que você saísse, e não apenas por causa da sua gravidez. Havia outros fatores, questões de negócios que afetavam a família. E você se tornou uma peça em um jogo que não era seu. Clara revelou, cada palavra como uma lâmina. O choque atravessou Luísa. Meu pai? Por que ele faria isso? O que ele tem a ver com tudo isso? A incredulidade era palpável. Porque ele não queria que você se envolvesse com Alberto. Ele sabia que isso poderia trazer problemas. E honestamente, ele estava certo em um aspecto. Sua vida estava prestes a mudar. E o que você pensou ser amor poderia se transformar em um pesadelo se você não tivesse cuidado. Clara explicou. Mas ele me ama. Ele me amava. Luísa exclamou, a dor transbordando em sua voz. Como você pode dizer isso? Eu sei que ele se afastou, mas agora ele quer ser pai. Ele quer se redimir. Mas o que acontece quando ele descobre a verdade? Quando ele souber que seu pai, o homem que sempre seguiu, não apenas se opôs ao relacionamento dele com você, mas também esteve por trás da sua demissão? Clara a confrontou, a intensidade da conversa crescente. O que você acha que isso fará com o coração dele? E com a sua vida? Luísa ficou em silêncio, lutando contra a maré de emoções. A revelação de Clara era um golpe devastador, e a ideia de que seu próprio pai pudesse ter tramado contra ela e seu amor era insuportável. Ela olhou para Alberto Júnior, que estava se divertindo com os meninos, e sentiu um aperto no peito. Como ele reagiria se descobrisse a verdade? Você precisa fazer uma escolha, Luísa. Você pode continuar fugindo e viver sob a sombra do que aconteceu, ou pode enfrentar isso e lutar por sua felicidade. Mas você precisa agir antes que alguém lhe force a fazer isso. Clara disse, sua voz agora suave, mas firme. Eu não sei o que fazer, Luísa murmurou, sentindo-se perdida. Você não está sozinha. Eu estou aqui para te ajudar, mas você precisa me confiar. Precisamos enfrentar isso juntas. Clara respondeu, e pela primeira vez, Luísa viu um semblante de sinceridade no rosto dela. Enquanto isso, Alberto Júnior estava de volta, sorrindo e chamando Luísa. Ei, a corrida do parque está começando. Vem ver. Ele estava radiante,
e isso fez o coração dela doer ainda mais. Como ela poderia arruinar essa felicidade? Luísa olhou para Clara, seu coração apertado. Vamos fazer isso. Precisamos nos encontrar novamente e discutir tudo isso. Mas não aqui, não agora. Eu não quero que isso interfira com a felicidade deles, ela decidiu. Concordo. Clara assentiu, a tensão no ar diminuindo um pouco. Mas não se esqueça do que te disse. O passado não fica quieto para sempre. Luísa deu um último olhar para Clara, e com um nó na garganta, voltou para onde Alberto Júnior e os trigêmeos estavam. Ela queria se concentrar na alegria deles, mas as palavras de Clara ecoavam em sua mente. O que aconteceria quando a verdade fosse revelada? E como eles lidariam com o passado sombrio que se aproximava? Luísa retornou para onde Alberto Júnior e os trigêmeos estavam, tentando esconder o turbilhão de emoções que a assolava. Mas a felicidade no rosto deles era um antídoto temporário contra suas preocupações. Os pequenos estavam empolgados com a corrida no parque, e a energia deles contagiava até os adultos. Você não vai acreditar no que eu encontrei, Miguel gritou segurando um pequeno sapo que havia capturado. Olha, mamãe, olha, papai. Alberto Júnior se agachou ao lado do filho, sorrindo de orelha a orelha. Isso é incrível, Miguel. Você é um verdadeiro explorador. Ele fez uma cara engraçada, imitando o sapo, e as crianças riram. O amor que se espalhava no ar era palpável, mas Luísa sentia como se estivesse em uma bolha isolada, lutando contra a pressão interna. Ela se forçou a sorrir, mas a conversa com Clara ecoava em sua mente, um lembrete constante da realidade que poderia desmoronar a qualquer momento. E se a revelação do passado fizesse com que tudo que estavam construindo se desmoronasse? Vamos fazer uma corrida. Todos prontos? Alberto Júnior anunciou, reunindo as crianças ao seu redor. As risadas e os gritos de alegria eram música para os ouvidos de Luísa, mas mesmo assim, ela não conseguia se libertar das preocupações. Eu quero correr! Clara gritou, colocando as mãos nas pernas como se estivesse se preparando para uma corrida. Mas só se você prometer que vai me vencer. Desafiante. Agora vamos ver quem chega primeiro até aquela árvore lá. Alberto Júnior apontou para uma árvore grande à distância. Preparar, apontar, já. E eles partiram. Um emaranhado de pernas curtas e longas, risadas ecoando pelo parque. Luísa observou tudo isso com uma mistura de felicidade e inquietude. Enquanto a alegria envolvia o espaço, a incerteza sobre o que o futuro guardava a impedia de aproveitar plenamente aquele momento. O sorriso de Alberto Júnior, suas interações calorosas com os filhos, tudo parecia tão perfeito. E Luísa queria se deixar levar por essa felicidade, mas seu coração estava pesado com os fardos do passado. Quando a corrida terminou, Alberto Júnior se aproximou de Luísa, ofegante e radiante. Você deveria ter corrido também. Foi tão divertido. Eu preferi ser a espectadora, Luísa respondeu, tentando manter o tom leve. Mas a tensão em seu coração era inegável. Ela precisava se abrir para ele, precisava contar a verdade. Mas o medo de perder tudo a mantinha paralisada. Ei, você está bem? Alberto Júnior perguntou, sua expressão preocupada ao notar a hesitação dela. Você parecia um pouco distante durante a corrida. Sim, só estou pensando nas coisas, Luísa disse, suas palavras se arrastando, como se cada uma delas fosse uma luta. Como poderia explicar que a própria essência do seu passado estava prestes a se tornar uma ameaça ao futuro deles? Quero que saiba que estou aqui sempre que você precisar, ele disse, pegando a mão dela e segurando-a com carinho. Estamos juntos nisso, Luísa. Você e os meninos significam tudo para mim. Nesse momento, a conexão entre eles parecia forte e genuína. Luísa queria acreditar que poderia confiar nele, que poderia compartilhar seus medos, mas o temor do que a verdade poderia trazer ainda a impedia.
Como um borrão no papel, a sombra do passado estava prestes a entrar em cena. De repente, o telefone de Luísa vibrou novamente e seu coração disparou. Era uma mensagem de Clara. Precisamos nos encontrar hoje à noite. Não podemos adiar isso. O que você tem que fazer é urgente. Desculpe, é apenas um lembrete. Luísa disse a Alberto Júnior, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Mas internamente, o pânico crescia. A ideia de encontrar Clara à noite a fazia sentir que as coisas estavam prestes a mudar drasticamente. Quando os trigêmeos começaram a se cansar, Alberto Júnior decidiu que era hora de voltar para casa. Vamos pegar um sorvete e depois ir para casa. O que vocês acham? Ele perguntou, os olhos brilhando com entusiasmo. Sim, sorvete! Gritaram as crianças em uníssono, e Luísa não pôde deixar de sorrir com a energia deles. Mas, à medida que se dirigiam para a sorveteria, Luísa não conseguia se livrar da sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Assim que chegaram à sorveteria, as crianças escolheram suas cores e sabores preferidos, enquanto Alberto Júnior pagava. Luísa observou o homem que ela amava, a forma como ele interagia com os filhos, e sentiu uma onda de emoção. Ele estava tão presente, tão envolvido. Mas e se toda essa felicidade fosse cortada de um golpe? Você parece distante novamente. Alberto Júnior comentou enquanto servia os sorvetes. Posso perguntar o que está passando pela sua cabeça? Ela hesitou, as palavras se formando na ponta da língua. É só muitas coisas mudando. Estou feliz, mas o passado ainda me assombra. Alberto Júnior a olhou nos olhos. A seriedade na expressão dele a fez sentir-se exposta. Luísa, você precisa me contar. O que quer que seja, estou aqui para enfrentar isso com você. Ela respirou fundo, as palavras lutando para sair. É só que eu tenho algo importante para te contar. E não é fácil. Nesse momento, um grito repentino ecoou pela sorveteria. Alberto Valente estava entrando, a expressão dele carregada de uma urgência inusitada. Alberto, precisamos conversar. Agora, ele disse, e a atmosfera imediatamente mudou. Luísa sentiu seu coração disparar, a intuição dizendo que algo muito sério estava prestes a acontecer. Pai, estou no meio de algo importante, Alberto Júnior disse, frustrado com a interrupção. Não é sobre você, é sobre a Luísa. Ela precisa saber de algo que não pode esperar mais. É uma questão de família. Alberto Valente declarou, sua voz grave e poderosa, e o silêncio tomou conta da sorveteria. Luísa congelou. O que Alberto Valente poderia querer dela? O passado que ela temia estava prestes a se revelar de uma maneira que mudaria tudo. Luísa sentiu o coração disparar. As palavras de Alberto Valente ressoavam em sua mente como um sino estrondoso. Uma questão de família. O que isso significava? O passado, que ela tanto tentava enterrar, estava agora diante dela, em uma forma tão imponente quanto a figura do patriarca que acabara de entrar. Alberto Júnior olhou para o pai, a expressão de confusão misturada com preocupação. O que você quer dizer, pai? O que a Luísa precisa saber? Eu não posso adiar isso mais. Luísa, há segredos que precisam ser revelados. E isso pode mudar tudo o que você imagina sobre sua vida e seus filhos, Alberto Valente respondeu, seu olhar fixo em Luísa, como se soubesse que ela não estava preparada para o que estava por vir. Mas o que você está insinuando? Luísa perguntou, sua voz trêmula. Ela sentiu um nó se formar em seu estômago, e o sorvete que antes parecia delicioso, agora estava amargo. O que eu não sei? O que tem a ver com meus filhos? É sobre o relacionamento entre você e meu filho, sobre o que aconteceu quando você foi demitida e a gravidez que se seguiu. O que eu estou prestes a contar pode mudar sua visão sobre tudo isso, Alberto Valente disse, sua voz séria. Luísa olhou para Alberto Júnior, buscando apoio, mas ele parecia tão perdido quanto ela. Ela sentia que o chão sob seus pés estava se abrindo,
e o medo do que estava por vir a deixava paralisada. Vamos, pai. Não estamos em um filme de drama aqui. O que você tem a dizer? Alberto Júnior insistiu, seu tom um pouco mais elevado, quase exigente. Calma, Alberto. A história de Luísa e de sua mãe é mais complexa do que você imagina. O que aconteceu entre vocês foi influenciado por mais fatores do que a simples paixão jovem. Luísa, você precisa entender que seu pai também estava envolvido em tudo isso. Alberto Valente começou, as palavras caindo como pedras sobre Luísa. Meu pai? Luísa repetiu, a confusão se acumulando em sua mente. O que meu pai tem a ver com isso? Ele tinha suas razões para querer que você saísse. Não era apenas sobre você e Alberto Júnior. Havia questões de negócios, coisas que você ainda não compreende. Se você quiser saber a verdade sobre a sua gravidez, você precisa saber que seu pai fez um acordo comigo na época. Um acordo que não envolvia apenas você, mas todo o futuro da nossa família. Alberto Valente revelou, e o olhar de Luísa se endureceu, enquanto uma mistura de dor e incredulidade começava a tomar conta dela. O silêncio na sorveteria era ensurdecedor. As crianças estavam distraídas, mas Luísa se sentia como se estivesse em um pesadelo. A ideia de que seu próprio pai tivesse interferido em sua vida de uma maneira tão cruel e manipuladora a deixou tonta. Luísa, seu pai acreditava que, se você se afastasse de Alberto, você poderia ter uma vida melhor, livre de complicações e responsabilidades que não eram suas. Ele não sabia que você estava grávida até que já tivesse passado um tempo desde sua saída da empresa. Alberto Valente continuou. E a verdade do que ele dizia começou a ecoar em sua mente. Isso não faz sentido. Meu pai me deixou de lado. Ele sempre disse que eu tinha que lutar pela minha felicidade. Luísa disse, a dor em sua voz se transformando em raiva. Se ele quisesse isso para mim, por que não me apoiou quando eu mais precisei? Porque ele acreditava que o relacionamento com meu filho traria mais problemas do que soluções. Ele queria que você tivesse uma vida normal, mas ele não compreendia que estava destruindo seu futuro ao fazer isso. Alberto Valente explicou, e o desespero na voz dele a deixou ainda mais confusa. Alberto Júnior, que havia estado em silêncio até aquele momento, olhou para Luísa com um misto de dor e compreensão. Luísa, você precisa me dizer o que está acontecendo. Se o que o meu pai está dizendo é verdade, precisamos enfrentar isso juntos. Não podemos deixar que isso nos separe. Eu não sei mais o que pensar, Alberto. Isso tudo é tão confuso. Eu quero acreditar em você, em nós. Mas o que seu pai diz coloca tudo em dúvida. Luísa respondeu, sua voz agora entrecortada pela emoção. Você não precisa decidir nada agora. O que importa é que estamos juntos e vamos enfrentar isso como uma família. Mas você precisa entender o que está em jogo. Se o seu pai realmente fez um acordo para que você se afastasse, isso não é apenas um capricho, Luísa. É uma questão de família e sua felicidade é parte disso. Alberto Júnior afirmou, segurando a mão dela com firmeza. Enquanto isso, Alberto Valente observava o filho com um olhar de apreensão, consciente de que suas palavras tinham o poder de destruir e de unir ao mesmo tempo. Luísa, minha intenção nunca foi machucar você, mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, e você precisa estar preparada para isso. O que Alberto Valente disse ressoou na mente de Luísa, e ela sentiu que as paredes ao seu redor estavam se fechando. Ela estava em um cruzamento, e cada decisão que tomasse poderia mudar o destino de todos os que amava. O que você vai fazer agora? Alberto Valente perguntou, e a pergunta pairou no ar como uma espada sobre sua cabeça. Luísa fechou os olhos por um instante, concentrando-se na sua respiração. O que ela realmente queria? A resposta estava lá, em algum lugar profundo em seu coração. Mas as dúvidas e as inseguranças estavam deixando tudo embaçado. Eu preciso de um tempo para pensar, para entender tudo isso. Luísa finalmente disse, a voz baixa,
mas firme. Ela sabia que não poderia simplesmente ignorar as verdades que estavam sendo reveladas. Mas a ideia de que seu passado estivesse tão intimamente entrelaçado com o futuro que desejava a deixava paralisada. O que Alberto Valente disse tinha a capacidade de desmoronar o mundo que havia começado a construir com Alberto Júnior e os trigêmeos. Enquanto o silêncio se instalava, Luísa percebeu que a verdade, mesmo que dolorosa, era a única saída. Mas como ela poderia lidar com isso sem ferir aqueles que amava? Luísa ficou em silêncio, o coração batendo descompassado, enquanto as revelações do passado dançavam em sua mente. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de enfrentar a verdade e, ao mesmo tempo, proteger a nova vida que havia construído. Olhando para Alberto Júnior e os trigêmeos, a ideia de que tudo poderia desmoronar a apavorava. Eu não posso permitir que os meninos sofram por conta de escolhas que não fiz, Luísa disse, sua voz trêmula, mas cheia de determinação. Se eu preciso confrontar meu pai, então assim o farei. Mas precisamos fazer isso juntos. Alberto Júnior assentiu, sua expressão determinada. Estamos juntos nessa. Não importa o que aconteça, vamos enfrentar isso como uma família. A energia na sorveteria começou a mudar. As crianças que estavam distraídas agora prestavam atenção. Miguel, segurando seu sorvete, olhou para os adultos, sem entender a gravidade da situação. Mãe, papai, o que está acontecendo? Luísa se agachou, olhando nos olhos curiosos do filho. Estamos apenas conversando sobre algumas coisas importantes, Miguel. Mas não se preocupe, nós estamos bem. O pequeno assentiu, alheio ao peso das palavras de sua mãe. Luísa percebeu que as risadas e a inocência dos filhos eram o que realmente importava. Isso a encorajou a seguir em frente, mesmo diante da incerteza. Alberto, podemos ir à casa do meu pai? Luísa perguntou determinada. Precisamos conversar e esclarecer isso de uma vez por todas. Alberto Valente a observava, agora com uma expressão de respeito. Ele percebeu que Luísa não era apenas uma jovem mulher frágil, mas uma mãe corajosa disposta a lutar pelo futuro de seus filhos. Se você precisar de apoio, eu estarei aqui. Não posso mudar o que aconteceu, mas posso ajudar a esclarecer o que se passou. Os olhos de Luísa se encontraram com os de Alberto Júnior, e havia uma confiança silenciosa entre eles. Nós vamos fazer isso, ela disse determinada. Enquanto saíam da sorveteria, Alberto Valente deu um passo à frente. Eu quero que você saiba que não estou aqui para causar mais dor. Meu objetivo sempre foi proteger minha família, mesmo que isso tenha se tornado um fardo para você. A caminhada até a casa de seu pai foi silenciosa, mas Luísa sentia que estava se preparando para uma batalha que não poderia evitar. Cada passo que davam a aproximava mais da verdade e, potencialmente, da cura. Ao chegar, Luísa sentiu seu coração acelerar. O lar que um dia havia sido um abrigo agora parecia um campo de batalha. O pai dela estava na sala de estar, e seu olhar se encontrou com o dela, repleto de emoção. Luísa, você voltou, ele disse, sua voz carregada de um misto de alívio e ansiedade. Precisamos conversar, pai. Sobre tudo, Luísa respondeu, firme em sua decisão. Eles se sentaram e Alberto Júnior ficou ao lado de Luísa, segurando sua mão como um sinal de apoio. E eu também estarei aqui, senhor Valente. Precisamos esclarecer o que realmente aconteceu. O pai de Luísa respirou fundo, parecendo mais velho e cansado. Eu sei que você deve estar chateada comigo, e eu entendo isso. Mas a verdade é que eu só queria o melhor para você. Mas não era o seu lugar decidir o que era melhor para mim, pai. Você não me deu a chance de escolher. Luísa disse, sua voz firme, mas cheia de dor. O que aconteceu entre mim e Alberto Júnior foi real. E eu não soube da gravidez até muito depois de você me mandar embora. Alberto Valente parecia surpreso com a revelação. Você...
Você está dizendo que você estava grávida quando foi demitida? Eu não sabia. E se você tivesse me apoiado, talvez isso não tivesse acontecido. Precisamos falar sobre como isso afetou nossas vidas. Luísa continuou, e as palavras dela começaram a fazer efeito. A tensão na sala aumentou, mas havia algo de liberador nas palavras de Luísa. Ela estava finalmente confrontando as sombras do passado, e isso parecia certo. Após horas de conversa, o entendimento começou a brotar. O pai de Luísa pediu desculpas, reconhecendo que sua tentativa de proteger a filha havia se transformado em algo muito maior e doloroso. Eu só queria que você tivesse um futuro sem complicações. Eu deveria ter confiado em você, Luísa. O coração de Luísa se aquietou e a raiva começou a se dissipar. Eu preciso de sua ajuda para construir um futuro, pai. Não apenas para mim, mas para os meninos. Eu estarei ao seu lado, Luísa. Juntos poderemos enfrentar qualquer coisa. Alberto Valente afirmou, e o olhar de Luísa se iluminou com esperança. A reconciliação estava acontecendo diante dela, e pela primeira vez, ela viu um caminho claro à frente. Ao voltar para casa, Luísa sentiu uma leveza que não sentia há anos. Alberto Júnior a observava com carinho, e a conexão entre eles estava mais forte do que nunca. Eu sabia que você conseguiria, Luísa. Você é mais forte do que imagina. E eu não poderia ter feito isso sem você ao meu lado. Ela respondeu, repleta de gratidão. Com o tempo, o relacionamento de Luísa e Alberto Júnior floresceu. Eles decidiram construir uma nova vida juntos, e Alberto Valente tornou-se uma presença constante e amorosa nas vidas dos trigêmeos. A nova família era um testamento de amor e perdão, e juntos eles aprenderam a enfrentar os desafios do passado. A revelação do passado tornou-se um catalisador para a transformação, e Luísa finalmente encontrou o que sempre desejou: uma família unida, apoiada pelo amor e pela compreensão. E assim, com os corações leves e as mãos entrelaçadas, eles caminharam juntos para um futuro cheio de possibilidades. O amor prevaleceu, e Luísa descobriu que, às vezes, enfrentar a verdade traz não apenas dor, mas também a chance de uma felicidade verdadeira e duradoura.